Desde cedo nos ensinam que ser bom é apagar tudo o que parece errado dentro de nós, engolir a raiva, disfarçar a inveja, sorrir quando o coração grita. Crescemos acreditando que maturidade é esconder o que sentimos, que controlar é o mesmo que evoluir. Mas essa bondade imposta é, muitas vezes, apenas medo disfarçado. Medo de ser rejeitado, de decepcionar, de mostrar o que realmente habita por trás da máscara. O problema é que quanto mais tentamos parecer perfeitos, mais nos distanciamos da nossa verdade. Criamos uma persona, o personagem social que o mundo aplaude. E vamos enterrando tudo o que não cabe nesse papel. A raiva, o desejo, o orgulho, o impulso. Tudo vai sendo exilado para um canto escuro da mente. E ali, no subterrâneo da alma, nasce o que Carl Jung chamou de a sombra. A parte de nós que preferimos negar, mas que nunca deixa de existir. Jung dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente continuará dirigindo sua vida, e você o chamará de destino. É uma sentença poderosa, porque enquanto negamos nossa sombra, ela continua atuando, silenciosamente moldando escolhas, sabotando relações, decidindo por nós. Fingimos controle, mas estamos sendo guiados por aquilo que fingimos não ser. Essa tentativa de parecer sempre correto cria uma prisão emocional invisível. Vivemos como atores de uma peça moral, ensaiando gestos aceitáveis, palavras seguras, expressões que agradam. Mas dentro meu corpo sabe. O corpo sente o peso do que é reprimido. E o que é negado não desaparece. Ele se acumula, contorce e retorna. Retorna em explosões de raiva, em cansaço sem explicação, em vícios disfarçados de prazer, em relacionamentos que parecem repetir o mesmo padrão. A sombra não é o mal em nós, é o que foi esquecido. E o que foi esquecido quer ser visto. Quando você sente ciúme, raiva, orgulho, não é o pior de você se manifestando. É apenas uma parte que pede reconhecimento. Fingir que ela não existe não te torna bom, te torna dividido. E quanto mais se divide, mais perde a força de ser inteiro. O verdadeiro perigo não está em sentir, mas em negar o que sente. Há uma diferença enorme entre reprimir e compreender. A repressão cega transforma a energia em destruição. A consciência transforma a energia em poder. Quando se reconhece a própria sombra, ela perde o domínio e se converte em força vital, coragem, criatividade, impulso de vida. Jung dizia que a luz nasce da escuridão. Não há transformação sem confronto. E não há liberdade sem aceitação daquilo que tentamos esconder. A maioria das pessoas vive em guerra contra si mesma, confundindo controle com virtude. Mas a verdadeira bondade não nasce da repressão. Nasce da lucidez. Ser bom não é apagar o que há de sombrio em si. É aprender a usá-lo com sabedoria. A sombra é o fogo interior. Pode destruir, mas também pode aquecer. Tudo depende de como você a toca. A sociedade molda a alma com luvas de ferro. Desde criança, você aprende que certas emoções são perigosas. Chorar demais é fraqueza. Ficar com raiva é falta de controle. Desejar o que não deve é pecado. Então você aprende a sorrir enquanto sente dor, a ceder quando quer gritar, a se calar para ser aceito. E pouco a pouco se acostuma com o falso conforto de parecer equilibrado, mesmo que por dentro esteja fragmentado. Mas essa virtude é cara. A máscara que você veste todos os dias exige energia para ser mantida. O esforço constante para parecer bom drena sua vitalidade, apaga seu brilho e o desconecta da própria alma. A sombra que você nega cresce em silêncio, esperando o momento de se fazer ouvir. Quando explode, você se assusta com o que sai de dentro, como se fosse algo estranho, quando na verdade é apenas o que você sempre foi. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. É fácil se identificar com a luz, com o lado admirável de si mesmo. Difícil é aceitar que há um lado impulsivo, ciumento, possessivo, egoísta. Mas negar esse lado é como amputar metade da própria alma. Você pode até funcionar, mas nunca estará inteiro. Aqueles que mais se esforçam para parecer puros são muitas vezes os que mais carregam raiva reprimida.
O moralismo é o disfarce do medo da própria sombra. Por fora, discursos de virtude. Por dentro, uma guerra que nunca cessa. Pessoas assim vivem cansadas, irritadas, tensas. Porque a sombra, quando ignorada, não desaparece. Ela se infiltra nas pequenas atitudes, nas palavras ditas sem pensar, nos julgamentos rápidos e nas explosões repentinas. Quantas vezes você criticou alguém por um comportamento que, no fundo, também habita em você? É assim que a sombra age, projeta-se. O que te irrita nos outros quase sempre revela o que você ainda não aceitou em si. O arrogante que te incomoda desperta o orgulho que você reprime. O preguiçoso que você condena reflete a parte exausta que só queria parar. O manipulador que você despreza espelha o medo que você tem de não ser ouvido. A sombra é um espelho. E quanto mais você a evita, mais ela se reflete no mundo ao redor. Mas há um momento em que essa negação começa a ruir. A persona, essa imagem de perfeição, já não se sustenta. As relações ficam superficiais, os elogios soam vazios, e o espelho passa a incomodar. Você percebe que vive agradando a todos, menos a si mesmo. É o início do colapso, e também do despertar. O vazio que surge não é punição, é convite. Um chamado para olhar o que sempre tentou esconder. O reencontro com a sombra é doloroso, mas libertador. É quando você se permite sentir tudo o que foi proibido sentir. Raiva, desejo, inveja, medo. E descobre que nada disso te define, apenas te revela. Porque a sombra não é o inimigo da luz, é o seu complemento. É o contraste que torna a consciência possível. Jung dizia que não há árvore que chegue ao céu sem raízes profundas no inferno. O mesmo vale para a alma humana. Sem descer às próprias profundezas, não há como crescer de verdade. Aceitar a sombra não significa viver dominado por ela, mas integrá-la. Significa dizer, sim, isso também sou eu. E nesse simples reconhecimento algo muda. A energia que antes era usada para esconder se transforma em poder criativo. O que antes era vergonha vira autoconhecimento. O que antes era medo vira clareza. Você começa a perceber que não precisa ser bom, precisa ser inteiro. E é nesse ponto que a vida realmente ganha sentido. Porque fingir bondade é sobreviver, mas integrar a sombra é viver. A verdadeira pureza não é ausência de erro, é presença de consciência. Quando você para de lutar contra si mesmo, o mundo deixa de ser uma arena e volta a ser caminho. E pela primeira vez, talvez, você sinta o que significa ser verdadeiro. Não perfeito, mas humano. Quando o homem para de fingir ser bom, algo silencioso acontece. Ele não se torna rebelde nem destrutivo, apenas verdadeiro. Deixa de gastar energia tentando agradar e começa a usá-la para construir. É o momento em que ele entende que o equilíbrio não vem de suprimir o que sente, mas de reconhecer o que o move. A sombra deixa de ser um inimigo interno e passa a ser uma bússola. Os antigos diriam que é o nascimento de uma nova consciência, mas na prática é apenas maturidade. A clareza de quem já cansou de se esconder atrás de discursos, de quem percebeu que controlar tudo é impossível e que aceitar o caos é mais inteligente do que negá-lo. O homem que encara sua sombra não se torna perfeito, apenas se torna real. E isso já o coloca à frente de quem ainda vive tentando provar algo. No fundo, o bom rapaz que a sociedade aplaude é o mesmo que carrega uma raiva silenciosa, trabalha demais, nunca tem tempo, faz tudo o que mandam, vive no piloto automático e chama isso de responsabilidade. Mas há uma diferença entre ser responsável e ser submisso. Quando você vive apenas para agradar, perde o respeito por si mesmo. E quando perde esse respeito, tudo o que faz vira obrigação, nunca escolha. A verdadeira força não está em manter a calma o tempo todo, mas em saber quando agir e quando recuar. O homem que conhece sua sombra entende seus limites. Ele não reage por impulso, mas também não se apaga por medo de errar. Aprende a dizer não sem culpa e a sustentar o próprio espaço. Essa é a masculinidade madura, firme, consciente e livre de teatralidade. Quando a persona cai, o silêncio interno aparece. E nele, nasce uma sensação estranha de liberdade.
Desconfortável no início, porque você perde o roteiro social, mais autêntica. Sem precisar provar nada, você começa a agir por propósito, não por validação. As decisões deixam de ser um fardo porque agora vem de dentro. E, pela primeira vez, você percebe que a verdadeira moralidade não está nas aparências, mas na coerência entre o que sente e o que faz. Aceitar a própria sombra não é se render ao caos, é encarar a realidade e assumir o verdadeiro controle de si mesmo. É entender que disciplina não é repressão, é direção. A raiva vira força. O medo vira prudência. O desejo vira impulso criativo. O que antes te dominava começa a trabalhar a seu favor. O homem integrado não teme suas partes, ele as comanda. Não por estar livre das fraquezas, mas por conhecê-las de perto. E talvez essa seja a verdadeira luz de que Jung falava. Não a pureza idealizada, mas a consciência tranquila de quem olha para dentro e não precisa mais fingir. O mundo vai continuar testando, empurrando, exigindo. E se você não estiver desperto, será manipulado de novo. O homem desperto é aquele que atravessou o próprio inferno, que olhou para dentro, enfrentou suas falhas, destruiu o próprio ego e sobreviveu ao colapso. Depois do caos vem a reconstrução, não mais feita de aparências, mas de verdade. O que era fragmento vira estrutura. O que era fraqueza vira sabedoria. O canal Desperto existe para provocar reflexão, despertar consciência e lembrar que o autoconhecimento exige coragem. Coragem para ver o que o mundo esconde e o que você evitou a vida inteira. Se você chegou até aqui, é sinal de que algo em você já começou a mudar. Continue caminhando. Se inscreva no canal e ative as notificações para garantir a sua dose diária de reflexões verdadeiras sobre cada lacuna sombria da mente humana. Nos vemos no próximo vídeo.